Sujeito vestido de gorila? Quer ver de novo? Bom, quando eu vi isso aqui, eu falei, é isso que eu faço. Eu falo de ursos dançantes invisíveis. É o intangível como solução de futuro e da sustentabilidade. Por que que não é visível? De novo, a questão da cultura, do óculos. A gente vê aquilo que a gente conhece, que a gente experimentou, que a gente aprendeu. Por exemplo, esse monte de bolinhas quer dizer alguma coisa. A gente olha e só vê bolinha. Pode clicar? Sou eu aqui. Olha só. Tcharam! Não é incrível? Não tinha sentido, aprendemos e pronto, agora as bolinhas passam a ter sentido. Tudo depende, então, da nossa cultura, daquilo que a gente aprendeu e experimentou. E é esse o objetivo um pouco do trabalho, era tentar achar alguma coisa que nos norteasse, que fosse simples e que pudesse ajudar em processos de mudança muito significativos. Por isso a gente usou como símbolo uma bússola e a borboleta como símbolo de mudança, porque provavelmente a mudança que a gente tem pela frente não é de ajuste, não é dando um jeitinho, mas é uma mudança de estado. O que precisa para se achar? E talvez a gente não esteja tão achado porque a gente está olhando tudo com um lado só. Precisa de 2 coordenadas. Ninguém se acha com uma coordenada só. Você precisa das 2. E o que acontece é que a gente tem trabalhado, em geral, com uma única coordenada, que é a do tangível. Claro, é a mais fácil de ver, de medir, etc. Ela está aí. Ela não é um urso dançante, ela é 2 times. Que é o hardware, a parte estrutural. E o que a gente não tem visto é a parte intangível, que adorei ouvir a Françoise falar na parte da manhã, a questão dos processos, que seria o software. Só que tem um problema, hardwares não funcionam sem software. Então, como é que fica? Quando a gente vê, por exemplo, as políticas em relação à Copa e à Olimpíada, lá na Rio+20, no painel onde você estava, eu perguntei para a pessoa do BID, quantos % de investimento em hardware e software? 97% para fazer hardware, 3% para fazer software. A primeira vez que eu fui trabalhar na China, em 2005, eles estavam se preparando para a Expo de 2010. Enquanto levantava o hardware, o parque, eles criaram uma escola para formar os profissionais transdisciplinares para fazer a Expo e um programa maciço de educação, gestão, empreendedorismo, etc. Outra questão então, deste nosso tirar o tapa-olho e olhar com um óculos 2D, considerando 2 coordenadas, é que a gente precisa dos 2. A gente tem recursos tangíveis e recursos intangíveis. Tecnologias para o tangível, tecnologias de fazer coisa, e tecnologias do intangível de fazer processos. Exemplo, China. Eu sou do Núcleo de Estudos do Futuro, que tem uma rede em 35 países. Um deles é a China. A que dirige o nodo ali é assessora do governo chinês, e ela mostrou para a gente o que é que o governo chinês considera prioritário. Eles dizem que o poder nacional vem da integração de 2 poderes. O poder hard, que é aquele que a gente considera poder. Dinheiro, infraestrutura, etc. E que mais, para eles, o X da questão é o intangível. É a funcionalidade. Não é um tipo só de moeda, mas multimoedas. É a capacidade de inovação soft, de gestão, etc. E que depende da criação de ambientes favoráveis para isso. Essas nossas 2 coordenadas acabam mostrando 4 pontos, como toda a bússola. Só que essa bússola tem andado um pouco perneta, porque quando a gente fala de sustentabilidade, ainda tem uma visão muito de 3. Tem o econômico, o social e o ambiental. Só que está faltando justamente a inteligência para isso tudo. Então, a gente vê que, na verdade, nossos 2 eixos definem 4 pontos, que seriam os 4 pontos da sustentabilidade. E o econômico deixa de ser uma parte e pode, talvez, passar a ser a combinação dos 4, que é a hipótese que eu estou aqui defendendo, que o financeiro é uma das partes da riqueza.
Mas quando a gente trabalha com isso, vê que existe uma grande diversidade de patrimônios se a gente é capaz de enxergá-los. Então, a gente trabalha com esse óculos 4D com a ideia de que, na dimensão do tangível, eu tenho recursos e resultados, não só da natureza, mas de tudo que vem da tecnologia. Eu tenho recursos e resultados financeiros, não só da moeda, mas tudo que vem do solidário. Eu tenho recursos e resultados na dimensão simbólica, conhecimento, criatividade, etc., e na sociopolítica. E que isso seria, talvez, uma economia do futuro, eu não sei que nome tem, e pode ser uma chance de sustentabilidade. Exemplos. No financeiro, eu tenho aquilo que a gente já considera finanças, crédito, mercado, etc., e também tudo que está ligado ao solidário. Bancos de competências, permuta, moedas complementares. No tecnonatural, tem tudo que vem da natureza, a matéria-prima, etc., o corpo e a saúde, mas tem também todos os espaços e estruturas. Do ponto de vista simbólico-cultural, tem a história, os saberes e fazeres, conhecimento formal e informal, linguagens artísticas, atributos de marca, tudo que tem a ver com a inteligência. E no sociopolítico, tudo que tem a ver com o coletivo, com os desejos do coletivo, conexões, acesso, representatividade, ação política, instituição, etc. Essa apresentação fica, viu? Com quem quiser. Que quer dizer isso? Se a gente põe um óculos 4D, eu posso também ter resultado 4D. Então, digamos que eu tenho uma empresa que teve de vendas 8. Foi super bacana. Muito bem, 8. Mas, na gestão de conhecimento, médio. Porque ela está mandando embora muita gente achando que dá para trocar por quem acabou de sair da universidade, tudo bem. Aí ela tem uma questão séria. Na dimensão sociopolítica, a reputação dela está negativa. Porque é uma valoração que também tem negativo. E ela está com reputação -6 porque usa muito mal os seus espaços. O resultado 4D dessa empresa, que teve 8 de vendas, pode ser -1. É uma ferramenta, então, muito interessante, porque é uma coisa que vem a partir da observação, por exemplo, do terceiro setor. O que seria, então, um óculos 4D em relação à sustentabilidade seria a possibilidade de otimizar, gerar e garantir fluxos nessas 4 dimensões, e não isoladamente. E a hipótese é que talvez a gente tenha avançado menos porque a gente trata de cada um isoladamente. Eu estava anteontem falando no Rio Grande do Sul, numa coisa de sustentabilidade. Veio o secretário de Meio Ambiente e falou, bom, esse aqui é o triple bottom line. Eu, como sou do ambiente, vou falar do ambiente. Talvez a gente não tenha ainda tantas respostas, porque as coisas são isoladas. E a gente vê que aquilo que é mais bem sucedido, talvez seja porque está trabalhando nos 4. Será que é possível isso tudo? Essa manhã o Pierre estava falando de uma utopia. Eu sou super entusiasmada, como diz o nome da firma. Mas eu procuro me embasar no meu entusiasmo. E me parece que a gente tem aí uma possibilidade, sim, e que essa possibilidade se reflete, inclusive, nessas mesmas 4D. Por quê? Porque a gente tem escassez de recursos tangíveis. Um planeta só que está sendo esgotado rapidamente. Só que a gente tem abundância de intangíveis. E, em geral, nos países ou localidades onde há menos recurso financeiro, são os lugares onde tem maior abundância, às vezes, de intangíveis. Esses intangíveis sempre existiram. Por que agora eles são tão centrais? Porque existe, digamos, a Petrobras, que transforma tudo isso, esse tesouro oculto, em algo acessível, visível e trabalhável, e essa ferramenta que torna isso possível são as tecnologias digitais e de comunicação, que tornam acessível e operacional, e que são um segundo infinito. Porque é um mundo real, mas muitos mundos virtuais.
Quando você junta o infinito dos intangíveis com o infinito das novas tecnologias, surge o infinito mais bacana, que é o infinito da sociedade em rede, dos modelos colaborativos, que nós estamos na pré-história e que a gente viu hoje aqui naquela fila maravilhosa, das 21 ideias, tudo que é possível. Aí a gente olha e diz, vai dar tudo certo, seremos felizes, que lindo. Só tem um problema. Tudo isso é um batalhão de ursos dançantes invisíveis. Porque não tem métricas para isso. E não há como argumentar, não há como formular política, não há como avançar. Eu trabalho com isso há uma quantidade excessiva de anos para assumir. E nos últimos 4, eu vi que não adianta, né? Desde 2008, se não mudar o jeito de medir, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Então, a questão toda é ver como é que a gente faz com isso. Porque, se a gente for um cientista do futuro, um estudioso do futuro que venha para esse momento, talvez ele comente que seja um momento, como foi falado, o Luiz falou agora há pouco, uma transição tão grande quanto a passagem do feudalismo para o Renascimento. O que está acontecendo? A gente está passando, talvez, de séculos ou milênios, onde todo óculos está em torno do tangível. E se é tangível, é finito. E se é finito, a definição de economia é gestão dos recursos escassos.